Olá, hoje no Cidadania nós vamos receber Ailton Krenak, uma das maiores lideranças indígenas da atualidade no Brasil, reconhecido dentro e fora do nosso país. Ailton Krenak, ele foi constituinte em 1988 e também tem uma forte articulação com outros povos indígenas, além dos Krenak, da onde ele vem. Ailton, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu estou aqui na aldeia Krenak, é uma reserva na margem do Rio Doce, na margem esquerda desse Rio Doce, que você deve ter escutado as notícias que não são muito boas, que a mineração nessa região tem sido uma constante atividade que afeta a bacia do Rio Doce e que, há 4 anos atrás, o desastre que foi configurado como um crime ambiental, do derrame da barragem de Mariana, ele desceu na calha desse rio e a 300 metros daqui do quintal de casa, essa lama passou devassando a bacia do Rio Doce. A vegetação, os peixes mortos, os animais e gente também sofreram muito com a passagem dessa lama por aqui. Então nós estamos já há quase 4 anos vivendo uma situação de emergência aqui na Reserva Indígena Krenak. Nós temos caminhão-pipa que o Ministério Público obrigou a Vale a abastecer a aldeia com água, já que o rio não pode ser utilizado até hoje. Agora mesmo que eu estou falando com você, tem um grande caminhão passando aqui ao lado, enchendo as caixas d'água. Diariamente esses caminhões passam por aqui para trazer água de uma bacia de outro rio, do Rio Manhuaçu, para abastecer aqui e o município vizinho. Então nós estamos numa região sem acesso à água potável, graças a esse crime ambiental que até hoje não foi elucidado. O Ministério Público acionou a Vale do Rio Doce, a Samarco e a BHP, que são as associadas nesse empreendimento minerário, e os estudos que são feitos do impacto ambiental, socioambiental nessa região, eles ainda estão sendo realizados. Significa que nós estamos ainda no embalo desse desastre, dentro do que eles chamam de ações emergenciais. Foi nessa condição que a gente foi alertado ainda de que tinha um risco de uma pandemia. E é bom você ter começado sua fala citando essa questão, porque essa pandemia, na visão de cientistas e na visão dos indígenas também, eu acho que na visão de qualquer pessoa bem informada, tem uma relação direta com a ação do homem na natureza. Sobre isso, eu vou citar uma frase que eu ouvi recentemente de um irmão seu, acho que posso dizer assim, Cacaverá, que é outra liderança indígena aí que tem se destacado, tem trazido muito desse conhecimento aí dos povos da floresta para a gente. A frase, ela fala de uma sabedoria ancestral dos povos da América do Sul, como ele mesmo disse, e diz o seguinte: o que acontece à terra acontecerá aos filhos da terra. Eu queria que você comentasse essa frase e a relação dela com tudo isso que a gente está passando hoje. É uma compreensão que está presente na visão dos índios desde o Canadá até a Terra do Fogo, atravessando o continente todo, e que nós compartilhamos. Tem sentido pensar numa irmandade dessa grande Pachamama, né, desse território, que mais recentemente se forjou o termo ameríndia, né? Esse continente ameríndio, onde povos originários
viveram milhares de anos antes dessa configuração colonial que veio se sobrepor às vidas e às formas de relação que esses povos mantiveram durante alguns séculos com a mãe natureza. A expressão mãe natureza, que alguém pode achar que é uma expressão poética, ela na verdade é uma cosmovisão, é um entendimento de que os seres humanos são uma parte que constitui esse organismo vivo da Terra sem nenhuma privilégio, digamos assim. A gente não tem nenhuma precedência aos outros seres. As borboletas, os pássaros que estão voando e estou enxergando agora de manhã aqui ao meu lado, eles têm a mesma presença que os humanos aqui na Terra. Com a diferença que os humanos não sabem disso, não têm consciência disso. E atuam de uma maneira soberana em cima do território, em cima dos lugares onde nós circulamos, e às vezes incidindo sobre esses lugares de uma maneira brutal, que pode resultar em desastres ambientais, como esse que a gente mencionou, da bacia do Rio Doce, que se configura inclusive como um crime ambiental, e que nós vivemos ou convivemos com essas tragédias e vamos assimilando essas tragédias sem perceber que elas vão, no longo prazo, incidir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa experiência de estar aqui na Terra. E tudo o que acontece à Terra, acontece também aos filhos da Terra, só que em câmara lenta. Porque quando a gente vê um desastre como esse da mineração, arrebentando a bacia de um rio, ou quando a gente vê o petróleo se derramando pelas praias do Brasil, igual a gente assistiu ano passado, né, virando já o ano, as areias das praias com aquelas manchas de petróleo, e ninguém sabia nem de onde tinha saído aquilo, mas era uma imagem bem apavorante, né? Você vê de dentro das águas do mar sair aquela borra de petróleo. Até hoje não foi elucidado de onde veio aquilo, o que é aquilo, mas nós vamos levando até que um vírus invisível, que não mancha a praia, um vírus que não se derrama sobre os rios, começa a tirar o ar da gente, porque precisa de um aparelho respiratório para a pessoa poder ser socorrida nessa crise de contágio do Covid, né? Significa que nós estamos diante de uma acelerada distopia. Nós estamos descolando do corpo da Terra. E nós estamos descolando sem saber, sem ter consciência que a gente está descolando. A gente não percebe que isso está acontecendo, né? Não, porque vai naturalizando, né? Os hábitos, a rotina, a expectativa de estar consumindo coisas, de estar comendo, construindo. Eu estava lembrando, antes da gente começar a gravação com você, que os biomas, né, o Cerrado, por exemplo, que é o bioma onde está implantada a nossa capital. Esse bioma, ele tem uma sensibilidade, ele tem um funcionamento que inclui os seres humanos, mas ele inclui os seres humanos da mesma maneira que ele inclui a floresta, as nascentes, as águas, os pássaros, os rios e toda a vida que esse bioma integra, ele inclui o ser humano, mas em igualdade com os outros seres. Nós não podemos incidir de uma maneira tão dura sobre esses ambientes a ponto de excluir as outras vidas. Quando a gente faz isso, nós abrimos a entrada para um vírus, a gente abre a entrada para uma pandemia, ou para alguma outra tragédia que a gente não está preparado para enfrentar, né? Ailton, essa questão que você colocou agora é bastante significativa. Você colocou essa relação de nós, né, dos seres humanos, com a natureza, e a gente ter uma visão que eu acho que é uma visão muito própria sua, que eu acho que é uma visão que a gente
pelo menos da cidade, não tem muito, que é essa ideia de que nós somos parte, né? E outras formas de vida são tão importantes quanto a do ser humano. No seu livro, Amanhã Não Está à Venda, tem uma observação muito interessante, que você comenta que a vida continua. Então, as plantas continuam crescendo aí no seu quintal, os passarinhos continuam voando, os outros animais continuam seguindo a vida. E essa pandemia, ela afeta a nós, seres humanos. Eu até comentei outro dia que aqui no ambiente urbano, que a gente mais vê são os animais domésticos, os animais eles não estão usando máscara, quem está usando máscara são os seres humanos. Eu não vejo cachorro usar máscara e nem morrer asfixiado por causa da pandemia. Agora, uma coisa que é interessante, uma colocação sua, que essa seria uma resposta do planeta aos seres humanos. Você usa até uma expressão interessante, que é a Mãe Terra dizendo: filhos, vamos fazer silêncio, é a hora de parar um pouco, né? E essa seria uma resposta que está atingindo especificamente a humanidade, né? Nós seres humanos. Ela tem um endereço. O endereço dela é seres humanos, ou pessoa humana. E nenhum outro organismo está sentindo qualquer ameaça. Só o organismo, a constituição nossa fisiologia, digamos assim, né? O tipo de observação que me fez pensar que a Terra está pedindo para os seus filhos parar, silêncio, ele está também relacionado com o fato de que assim que a gente teve que fazer o confinamento, entrar em quarentena, as águas dos rios, a cor do céu, a qualidade do ar, até o clima, os microclimas sofreram mudanças. Lugares onde não tinha mais neblina, onde não tinha mais névoa, a neblina e a névoa voltaram. Isso significa que o aquecimento constante que a gente estava fazendo da Terra, pelo menos estabilizou. Se ele não diminuiu, pelo menos ele estabilizou. Os cientistas que estão observando as mudanças climáticas, que fazem o monitoramento do painel do clima, eles estavam alertando para o aquecimento global, dizendo: olha, a Terra está com febre, o planeta está com febre. Ora, quando um cientista, aceita a ideia de que o planeta tem uma mudança na sua temperatura, que poderia ser comparado com um corpo nosso, botando um termômetro e vendo que ele está aumentando a temperatura, os cientistas estavam dizendo que se a gente aumentasse mais 1,5 a temperatura do planeta, muitas regiões do planeta iam virar deserto e outras iam degelar, né? Os polos iam degelar e algumas regiões do planeta poderiam virar desertos. Isso quer dizer que algumas regiões agrícolas, por exemplo, o Cerrado, que tem sido castigado com essa ideia do agronegócio, ele pode virar um desastre econômico e ecológico na mão do agronegócio. Se o agronegócio não tem limite, a natureza pode botar um limite nele, que é, de repente, um vírus que agora está afetando os humanos, ele pode vir e acabar com esse tipo de agricultura predatória, essa monocultura que está sendo implantada num ecossistema sensível, como o Cerrado, e que pode dar uma resposta proporcional a esse dano que está sendo dirigido para o ecossistema do Cerrado. A gente pode pensar na Amazônia também, nos mesmos termos, ou na Mata Atlântica. Essa semana está sendo celebrado o Dia Mundial da Mata Atlântica, né? Eu até disse para o Cleiton Lino, que é um dos colegas do Comitê da Mata Atlântica, que, na verdade, é o Dia Universal da Mata Atlântica, porque cada ecossistema desse é único. Ele não é igual à África, ele não é igual à Amazônia. Ele é um ecossistema único. Então, nesse sentido, o organismo da Terra celebra, num sentido universal, esses ecossistemas da Mata Atlântica, da floresta amazônica, dos nossos rios, das nossas montanhas. Eu fiquei
abismado de ver que algumas regiões dos Andes, os altos picos dos Andes, eles estão derretendo. Uhum. Assim como as calotas polares, né, elas estão derretendo. Quer dizer, esse organismo da Terra, ele está derretendo com a gente aqui dentro dele, fazendo essa bagunça toda. Nós somos os únicos sujeitos que atuam sobre o organismo da Terra a ponto de alterar a sua paisagem e a sua temperatura. Quer dizer, nós podemos adoecer o corpo da Terra. Isso sugere que nós estamos virando uma peste dentro do conceito, né, da vida no planeta. Nós somos uma peste. Os cientistas já inclusive, deram um nome para essa era. Eles estão chamando ela de antropoceno. Ailton, essa observação que você fez com relação ao clima, teve uma publicação no site da Unicamp, do professor Luiz Marques, e ele realmente comenta que um grupo de cientistas, inclusive do painel, né, que estuda as mudanças climáticas, o IPCC, eles colocavam o ano de 2020 como um ponto de inflexão, quer dizer, o aquecimento estava chegando num ponto que precisaria ser, pelo menos, freado em 2020, e não se via a possibilidade disso acontecer devido ao progresso, ao momento em que a gente vive. E aí, de repente, vem o vírus e a gente tem hoje uma redução na emissão de gases de efeito estufa que já se compara ao que aconteceu no começo do século passado com a gripe espanhola. Foi quando também a atividade industrial caiu muito. Agora, há uma preocupação, isso também está colocado no seu livro, de que passada a pandemia, o que se chama, né, o que seria uma recuperação econômica, venha a acelerar ainda mais esse processo. Né? Até no seu livro você comenta, né, que não seria bom voltar àquela velha normalidade em que todas as máquinas e carros se ligam ao mesmo tempo, enfim. Isso tem um efeito sobre a natureza, e a pandemia que nós vivemos hoje é um reflexo, é uma resposta da natureza a essa interação do homem, inclusive é colocado como uma zoonose, né? Como é que você vê essa questão? Será que depois dessa pandemia nós vamos voltar àquela velha normalidade e aí teremos um novo pico de aquecimento? Ou será que, pelo menos, é possível ter uma esperança de que ela vá nos deixar uma lição e que alguma coisa mude nessa relação que nós temos com a natureza e com essa forma de vida que temos hoje? A ideia de que essa parada pode ter um sentido de autorregulação do organismo da Terra, ela tem muita possibilidade real quando você se lembra da gripe espanhola e do que ela significou em termos ambientais naquele tempo, há quase 100 anos atrás, né? Agora nós estamos fechando um outro ciclo, onde a Terra, com a sua capacidade de autorregulação, ela está desligando, de alguma maneira, as máquinas e falando silêncio. Voltar, ligar tudo de novo, significa não aprender nada. Significa aderir ao negacionismo e nós íamos todos, de certa maneira, dizer que a Terra é plana mesmo. A gente pode continuar circulando por aí, predando o planeta e fazendo esse jogo, essa espécie de jogo da esconde-esconde com o clima do planeta. A observação sobre a parada que seria necessário e uma revisão dos combustíveis, por exemplo, o combustível fóssil, que era para parar de usar agora na década de 20, ele
teve um sinal de que ia diminuir o uso do combustível fóssil, mas, na verdade, o petróleo continua sendo um maquinário muito poderoso para mover as bolsas de valores, para mover tudo. Você pode observar que o primeiro alerta da economia durante a pandemia foi exatamente mostrar que o petróleo tinha caído o preço do barril. Ora, eu não bebo petróleo e você também não come petróleo. Nós deveríamos deixar essa história do combustível fóssil de lado e começar a pensar em outras possibilidades de atender a necessidade de energia eólica, a energia do sol, a energia dos oceanos, as energias todas, a biomassa que pode produzir energia. Não é falta de opção, a gente não tem falta de opção, a gente tem vício. Tem um vício capitalista que é, enquanto você não conseguir exaurir uma fonte de recurso, você não para de sugar esse recurso. É uma visão miserável que continua ainda alimentando a retomada econômica na Europa, por exemplo. Os países europeus que conseguiram começar a sair da crise, eles estão saindo da crise e indo na mesma direção, que é recuperar a Bolsa de Valores, que é recuperar os termos da economia. Eles não estão vendo que a mortandade que teve, que a perda de vidas e o aviso mesmo de que nós podemos todos sermos desligados em algum momento, é como se não dissesse nada. Eu entendo que voltar a uma ideia de normalidade, ela pode nos colocar numa trilha que talvez em algumas décadas todos nós vamos ser eliminados da cadeia de vida na Terra. E aí seria considerar que o gene humano, esse gene humano, é o único que tem que ser retirado da biosfera do planeta para que esse organismo continue saudável, se regenerando e tendo existência plena. A história da vida na Terra não começou com os humanos e muito provavelmente a história da vida na Terra vai continuar depois dos humanos. Essa observação não é minha, ela foi outros cientistas que disseram isso em outras ocasiões. Se eu não me engano, foram biólogos, mas também eu tenho agora uma leve relação com uma frase do Einstein, de que a vida no planeta não teve origem com os humanos e muito provavelmente ela não vai terminar com os humanos. Os humanos vão ser retirados e a Terra vai continuar. Eu sei que para algumas pessoas isso é uma visão muito derrotista, uma visão pessimista, mas eu prefiro me incluir entre os pessimistas que acham que a gente precisa fazer silêncio, do que entre aqueles que acham que a gente pode sair fazendo um carnaval diante da possibilidade de todos nós sermos retirados da vida na Terra. Ailton, uma questão que me vem também, assim, cada um, claro, né, reage de uma forma a essa situação toda que a gente está vivendo. Da minha parte, essas reflexões eu considero bastante importantes, quer dizer, a situação mostra uma situação nova que mostra que nós precisamos buscar caminhos novos. Agora, na sua visão, é possível, como seria possível, né, ter essas duas formas de vida, uma forma de vida assim, mais cuidadosa com o planeta, mais preocupada, mais integrada com o planeta e não descolada do planeta, a gente cada vez se separando mais da Terra. Como é possível, né? Se você acha que a gente conseguiria conciliar uma vida mais natural, uma vida mais voltada para a terra, como é a vida dos povos das florestas, com essa forma mais urbanizada, com essa forma que nós trouxemos com a colonização, com essa forma que tem mais europeia, assim, de vida, de grandes construções, desses avanços tecnológicos que a humanidade viveu até agora, né? É possível a gente conseguir equilibrar essas duas formas de
de ocupar o planeta, de existir aqui na Terra? Eu gostei muito de ter a notícia de que os holandeses já estavam, antes da pandemia, cogitando de parar com a ideia do desenvolvimento, né, e começar a desenvolver práticas, experiências dentro da sua economia que estava mais relacionada com a ideia de envolvimento, ao invés de desenvolvimento. Eu imagino que se as nossas escolas, as crianças tivessem contato desde cedo com disciplinas e ideias voltadas para o envolvimento, com o ecossistema onde eles vivem, com o país onde eles vivem, com o continente onde eles vivem e com o planeta onde esse continente existe, nós íamos construir devagar uma nova perspectiva ou abrir possibilidades para outros paradigmas de vida que não seja esse calcado no consumo e na predação do planeta. Porque quando a gente pensa em planeta, a gente pode estar convocando um imaginário muito vasto e difícil de assimilação, por exemplo, pelas crianças. Mas se a gente convocar as crianças a um envolvimento com a vida, significaria, por exemplo, que o lugar onde ele vai se reunir para ter uma experiência educativa, formação da infância, ele vai ter contato com o ecossistema onde ele vive, com o igarapé, com a água, com o rio, com a lagoa, com a nascente, com as plantas, com os animais que vivem naquele lugar, que existem naquele lugar. O conhecimento sobre esse ambiente ia abrir outras perspectivas, por exemplo, com relação à dieta alimentar, às fontes de energia, às possibilidades de uso de materiais que são desprezados, mas que podem ter um outro uso. Então, seria uma reeducação de hábitos nossos que estão vinculados a um tipo de consumo, a um tipo de uso dos recursos da natureza, em que a gente ia nos perceber nós também como parte disso que nós imaginamos separadamente como recurso. Ia deixar de ser um recurso e ia passar a ser uma integração com esses ambientes e possibilitando um tipo de vida mais equilibrado. Talvez a gente não vá voltar a um ideal de humanidade cuidadosa consigo mesmo e com a vida, mas a gente pode diminuir o risco da gente desaparecer de uma hora para outra. Essa iniciativa que os holandeses estão fazendo, parece que agora com a pandemia eles reforçaram o compromisso social amplo, né? As indústrias, e parece que em alguns outros países também da Europa estão sendo feitos debates sobre a ideia de retomar a economia nos termos capitalistas, estão querendo revisar, por exemplo, a questão dos sistemas de saúde, que a maioria desses países não tomava a saúde como uma questão pública, achava que a saúde era uma coisa que você podia comprar, uma coisa privada. Mercadoria, né? Uma mercadoria. Então, eu acho que está tendo uma pequena revisão de valores, mas eu não acredito que isso ainda seja suficiente para a gente atender aquele chamado da terra. Silêncio, filhos, silêncio. Porque tem uma fissura, tem uma expectativa das pessoas de sair da pandemia e ir para a fila do supermercado, do shopping, como aconteceu recentemente. Algumas capitais do Brasil fizeram uma saída da quarentena e as pessoas tumultuaram. Correram para o shopping, compra, né? De consumo. Então, é como se fosse um vício mesmo. Não é uma coisa consciente. Então, talvez devesse fazer um trabalho de conscientização das pessoas com o envolvimento com a vida e não essa ideia da mercadoria, essa ideia de um consumo totalmente desinvestado, como se a gente fosse barata solta no armazém de açúcar, uma coisa assim. É insano esse tipo de comportamento. Uhum.
E tem os reflexos que nós estamos vendo aí e vivendo com essa situação da pandemia. Ailton, eu queria fazer uma última pergunta. Eu queria agora abrir espaço para você, que é, assim, além de uma liderança indígena dentro, né, das aldeias Krenak, também você tem, ao longo da sua trajetória, uma articulação com vários outros povos indígenas do Brasil, e essa é uma das suas uma das características aí da sua trajetória de vida e da sua trajetória política. Como é que está a situação dos índios no Brasil diante da situação da pandemia? Como é que a Covid-19 está impactando os índios que vivem aí perto do Rio Doce, os da Amazônia, de outros locais do Brasil? Como vocês estão se conversando dentro dessa situação? O melhor exemplo de qualquer assunto ou de qualquer questão é o doméstico, é o exemplo de casa. Nós estamos aqui na margem esquerda do Rio Doce, como eu mencionei inicialmente, numa reserva que foi estabelecida para os Krenak na década de 20 do século passado, em 1923. Portanto, antes de qualquer constituição nossa estabelecer que o Estado brasileiro deveria respeitar o direito dessa população originária, o presidente da província de Minas Gerais, na década de 20 do século passado, quando começou a colonização dessa região, ele mandou separar uma pequena área, uma reserva de 4.000 hectares, para que os índios que estavam circulando aqui na região fossem confinados nesse território. Quer dizer, a gente tem um século de confinamento. Nós usamos essa experiência para nos proteger contra o contágio. Isso significa que aqui dentro não tem contágio. São 130 famílias vivendo uma quarentena coletiva, comunitária. Nós sabemos, alertamos uns aos outros do risco, recomendamos não ir lá fora, ter um controle social para que isso não aconteça. Os nossos vizinhos dos municípios, em Governador Valadares já morreu gente, tem um contágio gritante lá. Em alguns pequenos municípios, a 50, 100 quilômetros daqui, estão se repetindo as mortes. Aqui dentro a gente está ainda sem esse contágio e queremos continuar sem esse contágio. Mas nós sabemos de outras centenas de terras indígenas no Sudeste, afetando os nossos parentes Guarani, os Caingangue, os Terena, os Kaiowá-Guarani no Mato Grosso do Sul, os nossos parentes Chavantes, já tem ocorrência de contágio entre os Chavantes. Quando você vai para a Amazônia, então, é uma tragédia. Em Manaus, tem o maior número de óbito de pessoas indígenas. São os indígenas que estão vivendo em situação de desaldeados, situação urbana em Manaus, estimada em 30.000 pessoas, de várias etnias. Quando eles morrem, no óbito deles, não diz que eles são indígenas. Isso é um reclame e foi uma denúncia, inclusive, dos nossos parentes, das organizações indígenas que atuam, que estão entre as comunidades na Amazônia, como a COIAB, que é a Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, a FOINE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, e a própria APIB, que é uma articulação dos povos indígenas brasileiros, que tem base em Brasília. Ela tem emitido boletins frequentes contestando a subnotificação que a CESAI, os distritos sanitários que atendem ao povo indígena, tem contabilizado só as pessoas indígenas que têm um registro dentro de um polo de atendimento da saúde do subsistema da saúde indígena. Aqueles indígenas que aparecem no hospital, são internados e dão óbito, não é indicado a etnia dele, o povo dele, e, portanto, ele não entra nessa estatística como indígena. Ele aparece como alguém de Manaus que morreu. E a identificação no óbito é cor parda. Cor parda não diz nada. Na verdade, ela revela uma tragédia, que é a falta de reconhecimento e a invisibilidade que uma parte do nosso povo vive num sistema
que deveria ser mais próximo das pessoas e que nessa pandemia agora deixou as comunidades indígenas em situação de alto risco, né? Tem gente morrendo no Alto Rio Negro, né? A partir de São Gabriel, nós já fomos notificados da morte de pessoas que estavam nas aldeias, mas que foram contagiados por gente que está em movimento entre Manaus e a região do Alto Rio Negro. Na bacia do Rio Solimões também, entre os Cocama, tem mortandade. Parece que entre os Cocama foi onde foi registrado um contágio comunitário, quer dizer, várias pessoas transmitem uns para os outros e sem condição de atendimento acaba resultando na morte de muitas pessoas. O povo indígena, eu acho que está no Nordeste, no Sudeste, na Amazônia, consciente de que tem que fazer o resguardo. Alguns estão tomando cuidado e conseguindo sucesso desse resguardo e estão evitando morte dentro da sua aldeia. Nós esperamos continuar resistindo daqui com o controle social, com as recomendações, com a orientação, para a gente não ter um contágio. Mas é trágica a situação. Vocês estão vendo nos jornais que o número de mortos entre comunidades indígenas já alcançou um registro de mais de 200 pessoas que morreram com esse contágio. Diante da estatística de 27 mil, 28 mil pessoas no Brasil, isso pode parecer insignificante, mas nenhuma morte é insignificante, principalmente quando ela é dentro da sua família. Claro. O meu sentimento de solidariedade com todas as pessoas que perderam um amigo, um familiar, porque eu acho que nós estamos chegando num ponto em que quase todo brasileiro tem algum parente ou amigo que foi embora por causa dessa pandemia, que morreu com essa pandemia. E a gente não pode naturalizar isso, porque se nós naturalizarmos isso, na hora que abrir a porteira, como diz o ministro Salles, a boiada vai passar. Só que é uma boiada necrófila, uma boiada da necropolítica, uma política de morte, que acha que pode abrir a porteira e deixar a morte passar em cima das pessoas. É uma vergonha, também do ponto de vista político, a realidade que nós estamos vivendo hoje. A gente só convocar os brasileiros a um tipo de cidadania responsável, não só consigo mesmo, mas com o ecossistema onde vive, com o território onde vive. Eu quero te cumprimentar, que você sabe que você vive dentro de um bioma, que é o Cerrado. Você tem consciência disso. Então, juntos, vamos fazer o que a gente puder para a gente melhorar a nossa vida, a qualidade da nossa vida, né? Eu acredito que esse seja realmente o caminho, procurar encontrar o equilíbrio. Fica registrado aqui, é importante você colocar essa questão assim, em relação aos povos indígenas, porque é uma pessoa que está falando assim, de dentro dessa articulação, uma pessoa que conhece bem o assunto, que conhece bem as diferentes etnias aí por todo o nosso Brasil. Ailton, eu agradeço muito a sua presença no Cidadania, obrigado por essa entrevista. E eu quero agradecer também a todos os nossos internautas, as pessoas que assistiram a entrevista. Essa entrevista fica gravada, disponível no site da TV Senado, www.senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Para as pessoas que quiserem fazer alguma sugestão de pauta para o Cidadania ou até fazer críticas ou comentários sobre as nossas entrevistas, acessem a ouvidoria do Senado, também pelo site do Senado, senado.leg.br/ouvidoria. Obrigado pela participação de todos e até o próximo Cidadania.